Bom, eu já dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? É, Só um recado aqui antes, tá, pessoal? Os horários, eu sei que os horários estão batendo da web aula ao vivo com a web aula presencial, tá? Só que ao vivo, né? Ao vivo que eu falo a gravada, tá? Da presencial. Só que eu, nos outros horários, né, de segunda a sexta, eu tenho aula com outras unidades, tá, pessoal? E, inclusive, né, muitas dessas unidades, o momento presencial, ele geralmente ele é no sábado, tá? Mas outras que eu tenho, por exemplo, aqui na quarta-feira, né, eu estou vendo o conteúdo de vocês, ele é o presencial é da segunda e terça-feira. Quarta, quinta e sexta eu tenho de Quirinópolis, por exemplo, que é no meio da semana. Eu tenho de Catalão também, que está no meio da semana. E daí, se eu trocar por outro horário, vai chocar também, tá? Eu só tô tendo esse choque. E vamos procurar uma solução aqui, mas o meu horário só tinha esse, tá, pessoal? Então, o que que a gente pode fazer, né? Se eu não encontrar um horário que dê para compatibilizar, porque aí vai chocar com outra turma, eu vejo com outro professor que aí ele assume, né? E ele vai ter um horário disponível ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta-feira, tá? Mas é por isso que está chocando, tá, pessoal? Vou fazer esse movimento. Se não tiver jeito aí, outro professor vai assumir, tá? E aí ele vai poder, ele ter esses horários aí disponíveis, né? Ou às vezes eu troco um horário com. Seria mais fácil eu trocar com turma que eu já tenho, tá? Mas como eu não encontrei aqui, eu vou ver alguma alternativa aqui, tá bom? Então era isso que eu tinha que avisar para vocês aqui. Conversei com o professor Valso aí, né? Ele falou das reclamações, eu expliquei para ele, tá? Então, eu vou compartilhar aqui as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá, pessoal? E depois, né, as orientações, a gente volta com a gravação da nossa web aula ao vivo, né, normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, última aula, a 2 aqui, né? Nós, inclusive, Caroline já deixou o material extra aqui, tá? Da aula 2 que foi sobre o fórum de discussão, e já está disponível da aula 3 aqui, tá? Que é do material hoje, que é da atividade 1. A Caroline já deixou esse material extra aqui.
Vamos lá. Vamos lá em situação de aprendizagem. É agora que efetivamente vamos criar nossa pasta de atividades aqui. Vamos baixar aqui a situação de aprendizagem, a folha resposta, que é um Excel. Ok, vamos lá. Os dois aqui, ó. Então, pessoal, tem um diagrama aqui, né? Esse diagrama é mais fácil fazer ele aqui quando é a folha mesmo, que até mesmo no Word, eu já tentei aqui. Dá para você fazer aqui, ó. Por exemplo, você imprimir, fica até mais fácil. Aqui não fica muito bom. O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, ó, vocês podem aproveitar esses elementos aqui, ó, motobomba, a chave magnética, que ela é fundamental, ó. E ela basicamente é um PNG aqui, tá? Por isso que eu forneci para vocês com material extra, esse PNG aqui, ó. Se aumenta aqui, ó, e faz, que ó, por exemplo, seria a interligação da fase aqui, tá? Programador horário do mesmo jeito, é só você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, que aí você tem a cópia dele aqui para fazer a interligação, né? E, e utilizar ele aqui no esquema, tá? Eu utilizei o AutoCAD que eu consigo fazer um desenho, né, mais fluido aqui. Até eu aqui no programa, embora tenha as ferramentas aqui, não fica muito retinho aqui não. O AutoCAD foi a melhor opção. Já que eu mostro aqui para vocês, eu fiz, né, o desenho aqui no AutoCAD, eu acredito que vai ficar até melhor para vocês aqui. Então, a empresa MEP Limitada é conhecida e reconhecida no mercado de manutenção de instalação predial e residencial, tá? Esse predial aqui não necessariamente é um prédio. Quando fala prédio, entende-se, né, no linguajar aí da engenharia civil principalmente, que é uma edificação, tá? É uma edificação. Essa edificação, ela pode ser horizontal, tá? Ou seja, formado por um único pavimento, né? Um pavimento térreo, tá? Uma casa, por exemplo, aqui, né? Horizontal, aqui são as horizontais, essas daqui são as verticais, né? Tendo mais de um pavimento aqui, tá? Então, as edificações verticais. Então, quando eu falo de predial, né, eu estou pensando no geral, tá? É uma forma generalista aqui. Horizontal, que são residências, né, com
Geralmente essas residências têm um pavimento só e a vertical que é um condomínio, né? Um prédio aí de condomínio de apartamentos aí, né? Inclusive, hoje em dia, né, nós temos condomínios de casas, tá? Que simulam de prédio, só que a diferença é que você não está em cima aí, né, da outra residência, tá? E aí é comum aqui na eletrotécnica, na engenharia elétrica, nós falarmos de unidade consumidora, né? Essa unidade consumidora, ela pode ser uma edificação horizontal ou uma vertical, tá? Aí o nosso linguajar ele já muda porque é uma unidade, ou seja, vamos dizer assim, um estabelecimento, né? Que pode ser uma residência, pode ser um comércio, pode ser uma indústria e consumidora porque ela consome o quê? Energia elétrica. Você tem o medidor, tá? Tira da sua cabeça o jargão do BA1, né? A pessoa que não tem conhecimento técnico, né? Que chama de relógio. Não é relógio. Ele tem um contador ali, tá? Só que ele conta a quantidade de quilowatt-hora, energia, tá? Beleza? Então, isso você tem que pôr na sua mente aí para você não acabar se fazendo desentender. Obviamente, quando você vai falar com o cliente, você explica o que que é, você pode falar até de uma forma mais simples, tá? Mas, né, entre seus pares aí, né, entre outros técnicos, eletricistas, engenheiros, é bom você falar o linguajar. É igual o médico, né? O médico ele fala abscesso, né? Abscesso é um inchaço, se não me falha a memória, né? E aí, quando ele fala com outro médico, geralmente eles utilizam a mesma nomenclatura, tá? É, e residencial, né? Então, ou seja, prédios, tá? Prédios horizontais, verticais e residenciais, que esses prédios também eles podem ser clínicas, né? A gente tem vários exemplos aqui, por exemplo, em Goiânia, né? De clínicas que estão em prédios, estabelecimentos comerciais e escritórios, né? Eu mesmo trabalhei no escritório aí de uma construtora que ele ficava, né? A parte lá de projeto ficava num prédio desses, né? Que tem várias empresas aí, né? Outra ficava na própria sede da empresa, tá? Então, como a melhor empresa do ramo, né? Nesse ramo predial, né? Vertical e horizontal e residencial com a melhor empresa do ramo. Seu corpo de profissionais com alto gabarito aí, né, faz serviço em todo o Brasil. Inclusive nas construtoras que eu trabalhei, a mais, vamos dizer assim, a mais simples, né, fazia obra no Brasil inteiro, aí, inclusive em Pernambuco tinha muita obra, Espírito Santo, lá em Colatina, o pessoal tinha muita obra, Feira de Santana, que é na Bahia. Tá? Então, um dos principais profissionais do quadro da empresa é a técnica, né? Ou seja, é a eletrotécnica Natália, que já participou de grandes empreendimentos, ou seja, ela tem experiência, né? Com relevância. Hotéis, né? Hotéis é uma edificação aí vertical aí bastante exigência. Bancos também. Nosso banco ele é tão exigente quanto o hotel, tá? Porque o hotel tem questões aí de, né, você não pode entrar em qualquer quarto ali, né? Você tem que ter uma autorização, fazer manutenção e tal, porque tem hóspedes, bancos, né? Porque tem valores, tá? Então é mais difícil. Instituições conhecidas. Então ela atualmente, né? Ela orienta o Gabriel, que é o estagiário que sempre auxilia, né? Então, provavelmente, ele é um estagiário aí, eletrotécnico, né? Que tá fazendo curso, podia ser também um da engenharia elétrica, tá? Então, o Gabriel sempre pede para ficar à frente dos projetos. Inclusive, quando eu estava estagiando numa empresa,
E quando eu ia em campo, em obra, quem me orientava eram os eletricistas, tá? E aí é questão de experiência mesmo, eles que me passavam todas as dicas. Mas Natália sente que não era a hora, né? Devido ao pouco tempo do Gabriel aí, o estagiário na função, tá? Eu sei que tem muito estagiário, né? Até a gente lá na área da computação, nós chamamos de o Promax, né? Que aí ele é proativo aí, né? E ele, né, maximiza aí, visa maximizar os resultados, mas quando a gente tem experiência e sabe os erros que podem ocorrer, e aquele erro pode acarretar ou em um acidente, ou até na perda aí de um cliente, né? Então você tem que tomar cuidado, você não pode largar tudo na mão, principalmente de quem não tem experiência, né? Até quem tem experiência, tá? Mas não está ainda acostumado com o ambiente da empresa. Por exemplo, quando você é projetista, geralmente o pessoal tinha um local onde a gente guardava na rede interna da empresa os arquivos de projeto, tá? Então, a gente acessava esses arquivos e, por exemplo, a gente podia trabalhar, várias pessoas podiam abrir o mesmo arquivo, podiam fazer alterações, tá? Então, você tem que saber essas políticas, né? Aí, lá no início, quando você começa a trabalhar, você vai receber essas orientações, né? E é aquela história, até quem tem experiência, quando ainda não sabe como que funciona, onde que os arquivos são guardados, né? Aí aquela questão, tem que tomar cuidado, senão você apaga o arquivo lá do servidor, né? Então tem que ter, tem que ter todo um cuidado aí. Às vezes você faz uma alteração que não era para ter sido feita, né? Então, geralmente, o estagiário ele recebe tarefas, tá? E aí só então quando ele recebe essa tarefa, ele é autorizado, ele faz, e às vezes ainda assim tem que ser monitorado, tá? Então, um certo dia pela manhã, chegou uma SS, né, uma solicitação de serviço. Um grande cliente contratava a empresa, né, que eles trabalhavam para a instalação elétrica de uma residência em processo final de construção. Então, provavelmente é um as-built do elétrico, ou seja, um como construído. Às vezes o cliente contratou uma outra empresa, ela finalizou ali, e aí tem que fazer alguma alteração, né? E ele não acordou com a empresa anterior, tá? Então, tem várias situações nesse sentido que pode ocorrer isso, né? Então, ele era muito importante e exigente, tá? Na solicitação já estava agendada uma reunião para o mesmo dia na parte da tarde. Então, a Natália e o estagiário foram, né, à residência pontualmente, a fim de se reunir com o proprietário do imóvel, o seu José, e os profissionais, né, o Gabriel e a Natália, fizeram a inspeção, tá? Lembra que eu expliquei lá na NR10, né, quando eu falei lá da expliquei a origem da NBR 5410, né, nas NBRs em geral, lá na NBR 5410 tem um item lá, ele é 7 ponto alguma coisa, que fala sobre inspeções, tá? No caso, tem a inspeção visual, aquela que você olha a estrutura que o cliente tem, você faz um esboço ali, por exemplo, tá? E tem a inspeção por ensaio, né? A inspeção por ensaio, quando eu não consigo, por exemplo, eu preciso saber a fase, tem uma instalação trifásica. Preciso saber quem que é a fase A, a fase B e a fase C. Eu vou com um detector de tensão e esse detector de tensão, ele tem uma função que além de detectar a tensão, ele consegue discernir quem que é a fase A, a fase B ou fase C, tá? É importante para você fazer o equilíbrio de fase. Então, você vai utilizar o detector de fase, que ele detecta se está energizado, e dependendo da cor, aí, geralmente o código é o código RGB. Professor, o que que é isso, o código RGB? O RGB é porque tem
O LED, quando tiver na fase A, vai acender a luz vermelha. Na fase B, o G é de verde, né, o green. E se acender a luz verde, quer dizer que é fase B. Se acender a luz azul, né, o blue, né, o B do RGB, aí tá na fase C, tá? Muita gente confunde esse azul com o azul da capa de proteção do condutor, que não tem nada a ver, viu? O azul é o da capa de proteção do condutor para ambiente interno. Ele é azul, é um padrão para neutro, tá? Só que o azul LED, o código RGB, ele tem nada a ver com neutro, não, tá? Ele tem a ver, se acendeu a luz, quer dizer que está energizado, e quer dizer que além de energizado, tem a fase C ali, tá? Então, esse é o significado. Então, na inspeção por ensaio, você vai verificar a sequência de fases. Você precisa, às vezes, testar essa sequência de fases aí para você fazer a mudança do giro ali do motor. Eu preciso identificar a fase, porque aí eu vou, para cada fase que eu identifiquei, eu vou colocar um circuito, né, monofásico, para eu fazer o equilíbrio, o balanço de potência, né? O ideal é que eu tenha a potência, por exemplo, a mesma potência entre as fases A, B e C, né? Se possível, se eu tivesse 3.000 volt-ampere de potência aparente ele instalado numa rede, num circuito trifásico. O ideal seria que 1.000, né, dividido por 3 dá 1.000 aí, né, o número exato aí, o número inteiro. O ideal é que fosse 1.000 volt-ampere de potência aparente para cada um, tá? Aí estaria equilibrado. Eu não poderia, por exemplo, colocar 2.500, né, para a fase A, né? E aí sobra o quê? 500 volt-ampere. Aí eu coloco 250 para a fase C e 250 para a fase B, ou seja, a fase B e C elas estão equilibradas com a mesma potência, só que muito, mas muito abaixo da, da potência da fase A, tá? O que que vai acarretar? Vai acarretar que a fase A vai trabalhar muito mais, tá? Com uma grande quantidade de potência. O disjuntor trifásico ele tem uma alavanca, mas três fases separadas. Pode ser que ele desarme, tá? Por sobrecarga, né, na fase A. E aí eu tenho que equilibrar, colocando o máximo possível mais próximo às três fases, tá? Esse seria uma inspeção visual, não, uma inspeção por ensaio, né? Que aí eu buscaria fazer o controle nesse sentido aí. Então ela chegou lá na casa lá do seu José, verificou a instalação, né? E de acordo com os itens avaliados, Natália enviou todos os dados para a empresa para elaborar um orçamento, tá? Então, basicamente, ó, os materiais necessários e a APR, né, análise preliminar de risco, o que que eu vou fazer aqui para ajudar vocês aqui, tá, pessoal? Inclusive, essa lista de material aqui, eu vou usar o AutoCAD aqui, eu fiz esse diagrama, ele tá bonito assim, porque eu fiz no AutoCAD, tá, pessoal? Eu peguei, né, a chave magnética, o programador horário aqui e fiz o esquema, tá? Então, basicamente, você só tinha o quê? O quadro de distribuição,
Então, basicamente, ó, você vai ligar a fase, né? O normal. Vamos supor que não fosse um motor, tá? Fosse um circuito aí de né, uma tomada aí normal. Esse, inclusive, é um motor monofásico, tá? Podia ser uma bomba de recalque, é uma motobomba, tá? Uma bomba de recalque da piscina aí, por exemplo. E aí, o que que eu fiz aqui, ó? Até refiz o desenho, o barramento de terra, o barramento de neutro aqui, tá? Basicamente, esse quadro, né, ele é o quadro da bomba. Então, provavelmente você tem o medidor que fica lá fora na casa, você tem um quadro de distribuição terminal dentro ali da casa e saindo desse terminal você tem, sei lá, o circuito 6, né? O circuito 6 é o circuito desse motor monofásico aqui, tá? Como esse motor monofásico, ele não fala, ele na descrição não fala a potência dele, mas como ele é uma bomba de recalque, eu arbitrei, tá? Que ele é de meio não, um quinto de CV, tá? Um quinto de CV, se eu multiplicar aqui vou ensinar vocês a fazer o cálculo aqui na mão mesmo, aqui, ó, um quinto de CV, ó, vezes, ó, 1 dividido por 5 só para vocês verem o resultado aqui, ó, 0,2, né? 0,2 vezes, tá? 736 dá uma potência de 147, 0,2 volt-ampere, tá? De potência aparente. E aí, se você, né, dividir aqui, ó, a corrente, a corrente não é a potência dividido pela tensão. Então, você vai pegar essa potência aqui, né, e dividir, se ele é monofásico, é o monofásico nosso aqui, né, Goiás é 220, tá? Ligação estrela, né? Ou seja, uma das fases com neutro, vai dar uma corrente de 0,66. Já dando spoiler, tá? Vocês vão aprender que a máquina elétrica, ela chega na partida, ela chega até 8 vezes a nominal, tá? Então, não é o caso desse motor. Quanto menor a potência, esse fator multiplicativo ele é menor, tá? Mas entendam que uma corrente de 0,6 a 0,7 amperes, ou seja, nem 1 ampere direito, né? 60% aproximadamente aí, né, de 1 ampere, essa corrente ela pode chegar até 5,35 amperes, tá? Então, em conformidade com a NBR 5410, né? Por exemplo, mais 5 amperes aqui daria 10, né? Então, esse disjuntor seria molezinha, tá? É, Mas isso aqui só acontece na partida, viu? Depois que o motor inicia o movimento, ele abaixa, leva tipo, sei lá, 2 segundos, dada essa potência aqui, né? Uns 2 segundos mais ou menos, até 5. 5 eu acho que até muito. Uns 2 segundos mais ou menos, essa corrente ela assume 5,3 amperes, depois ela volta para a corrente nominal. Isso é uma característica da máquina. Vamos estudar mais para frente isso, tá? Então eu arbitrei, tá? Como não falou, um motor uma bomba de recalque, né? Eu imaginei essa de um quinto de CV que não precisa, você consegue fazer partida direta. Por isso que eu arbitrei, né? O disjuntor aqui, ó, coloquei um de 20, motores aí, bomba de recalque, né? Quando eu falo recalque é a bomba da piscina ou bomba lá do poço artesiano, por exemplo. Geralmente o pessoal coloca de 20 amperes aqui, já é meio que padrão, tá? Aí chave boia de 10 amperes. Então, basicamente, a quantidade de cabo, como a gente não tem aqui o quantitativo, né? Coloquei 1,5 metro, 6 metros
para o cabo de 2,5 aqui o preto e o verde 1,85 m, tá? Então, como não tem essa lista, você tem que criar, por isso que eu estou ajudando vocês aqui, tá? Dando um pouco de sentido aqui, né? E aí, rapidão, galera, deixa eu só fazer aqui fazer um registro, já que a gente finaliza aqui a aula aqui. Só ver se deu certo aqui o registro, tá? Aí a gente continua. Um minutinho, galera. Rapidão, galera. Deixa eu só. Agora vai dar certo. Rapidão, galera. É porque esse horário aqui é complicado. Ah, agora deu certo. Vamos voltar aqui. Então, você precisa ter uma noção, né? A lista de material, vocês podem utilizar essa aí, dar uma parada aí, ver. Eu arbitrei, tá? Como aqui fazer o croquis do esquema unifilar, que é esse daqui, né? E aí, para eu gerar uma lista de material, né, para esse cliente, eu preciso, tá? Eu preciso fazer a arbitrar que motor que é, né? Precisei explicar o porquê que o motor, né, que ele tem, né, essa característica de uma corrente de partida, tá? Mas para motores até 5 CV na nossa tensão monofásica 220, você pode dar partida direta tranquilo, tá? Que aí o dimensionamento, mas vocês têm que saber dessa questão de dimensionamento. Então, basicamente, é fase, né? Se for monofásico, ó, se ele não tivesse esse comportamento, eu ligaria ele fase, né? No motor aqui neutro. Ó, o barramento de neutro aqui, né? Seria o normal nesses dois condutores aqui, né? Do motor monofásico, tá? Só que a chave magnética aqui, ó, devido ao design dela aqui, ela tem o contator, tá? O contator, ele é um elemento comum aos motores, tá? Ele é um barramento metálico aí. Essa chave magnética, ela tem um contator, que aí você vai ligar. Esse contator aqui, ó, ele é trifásico, mas aí você, ó, tá vendo que a fase, ela tá ligada nele, tá? E ao mesmo tempo, o neutro tá ligado no outro aqui, ó. Ele é trifásico, só que que seria fase A e fase B, nessa chave magnética, ela é curto-circuitada, tá? Então, na verdade, as duas fases representam a mesma, tá? Aí por isso que interliga o motor aqui, ó, nesse conector aqui do meio, na hora que você pega lá a chave magnética, né? Às vezes, esse daqui tá até fechado. O outro é o neutro, tá? Para fechar. E aí você jampeia na chave magnética aqui o polo onde fica a entrada do relé térmico, tá? O relé de sobrecarga.
Lembra que eu falei que a máquina chega até 8 vezes a nominal, né? Então, esse relé de sobrecarga, ele fica monitorando o aquecimento aí que ele, né, que o circuito pode apresentar, tá? É, no outro board aqui, ó, eu vou ligar o programador horário, né, para fazer a programação aqui e as chaves de nível aqui, né, para mostrar, por exemplo, já que é boia, né, é um reservatório de água aqui, né, porque assim, um reservatório ali de água, eu não posso deixar ele ficar totalmente seco, porque aí na hora que a água entra novamente, né, você tem que pôr o sensor da parte, por exemplo, aqui, ó. Tem um reservatório aqui, né? Esse sensor aqui de vazio, ele tem que ficar antes dele se esvaziar aqui, né? Aqui embaixo. E o sensor o alto aqui para ele mostrar que encheu por completo aqui, né? Encheu por completo aqui e aí ele parar a bomba, né? Beleza. E esse daqui, ó, por exemplo, a bomba só vai puxar água quando ele chegar abaixo dessa marcação aqui, ó. E só vai ligar, aí, por exemplo, encheu aqui, ele parou, né? Aí vai gastando, gastando, gastando água. Quando chega aqui embaixo, ele liga novamente, por quê? Porque aí a água ela não cai aqui. Se eu esperar se ele esvaziar completamente para ligar de novo, né, para colocar o sensor bem aqui embaixo, o que que ia acontecer? A água, ela fica na maior parte do tempo parada e aí você tem, né, o normal aí da água aí, as sujidades aí, e acontece um processo que geralmente na estação de tratamento de água, né, na ET aí da sua cidade, de qualquer cidade, aí, ele tem um processo quando o pessoal faz o tratamento, né, uma das fases aí é acrescentar o cloro e aí ele acelera o processo de decantação, tá? Então, tudo quanto é partícula por exemplo, de terra, de sujeira que vem da tubulação, ela, com o tempo, ela vai se depositando aqui no fundo, né, do reservatório. Aí, se você deixar o sensor bem aqui embaixo, toda vez ele vai esvaziar completamente, tá? Tirando a pressão do sistema hidráulico aqui, né? O sistema hidráulico é bom ele ter uma certa quantidade de coluna d'água aqui, né? Uma medida lá do pessoal da Civil, para ele manter a pressão, tá? Ah, professor, mas eu posso pôr compressor, tudo bem, mas ele precisa para manter a pressão no sistema. Tem aquele kit de pressão, mas é uma outra história aqui, que depois a gente pode comentar aqui. Então, esse sensor ele tem que ficar um pouco acima aqui, que aí a água vai cair e não vai ser o suficiente para fazer com que está decantado aqui embaixo ele se misture novamente, tá? Então é para esse motivo. Aí por isso que, né, duas boias, tá? Estou utilizando duas boias. Eu poderia utilizar uma apenas, tá? Você pode, inclusive, você pode fazer isso aqui, ó, utilizar uma única boia, aquela boia que ela parece um cantil de água, tá? Tem a boiazinha, tem o peso dela aqui, né? Essa daqui, ó, boia elétrica, tá? Pegar imagens aqui, temos imagens. Eu poderia utilizar, ó, apenas essa aqui, tá? E aí ligar aqui, colocar para nível é, um reservatório aqui apenas, né? Puxa lá para a caixa d'água
E aí, provavelmente, ela, às vezes, essa é uma mansão aqui, uma residência, e aí ele precisa desse motor para puxar, ou é de um poço artesiano, por exemplo. Aí esse poço artesiano ele vai levar lá para um reservatório tipo taça, tá? Eu poderia utilizar essa boia aqui, ó, também, essa de nível aqui, para fazer exatamente esse exemplo aqui que eu falei. Essa boia para fazer esse exemplo, que é uma única boia aqui, né? Mas aí você vai colocar ela, é, por exemplo, você colocando ela aqui, mais ou menos, aí quando ela tá para baixo, quando ela tá para baixo, o circuito tá aberto, tá enchendo aqui, né? Aí vai enchendo. Na hora que ela fica a fio d'água aqui, fica flutuando, ela fecha e aí ele para de jogar água. Então ela vai só esvaziar até aqui onde a boia fica, né? E aí até onde ela fica aqui para baixo, né? E vai encher até onde ela flutua, né? Então você tem que colocar numa posição para ela não ficar nem aqui muito em cima aqui, nem muito embaixo, tá bom? Colocar numa altura muito, assim, mais ou menos próximo aí da borda aí, tá? Beleza? Então é isso. E aí depois você vai fazer geralmente aí no, né, na unidade Senai tem esse esquema aqui, tá? Isso aqui, ó, seria lá da medição de energia, o medidor aqui, né? Ou seja, da concessionária de energia, que seria, por exemplo, do quadro de distribuição do geral. Aqui está como uma caixa de passagem, né? Eu poderia também colocar uma outra caixa aqui, né, de distribuição, que aí é só do motor, tá? Lá a casa, a bomba, a casa de máquinas aí, né? Poderia colocar uma terceira aqui, o circuito. Então, esse, no caso do recalque, como é partida direta e só tem a chave magnética, ela fica aqui dentro do quadro de distribuição e vai ser, né? Aí, por exemplo, está usando essa caixa de passagem com um programador horário aqui, tá? E aí você faz a interligação aqui, que ficaria o motor, tá? Aí seria as posições aí que tem no gabarito aí do kit, tá? E da unidade de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Fazer a simbologia aqui e a lista de material. Você pode utilizar essa referência aqui. E a análise preliminar de risco, né? O primeiro, que é a montagem, tem um risco de ferimento ali, né? Material, perfocortantes ali, né? Que o pessoal chama. Como é que você vai controlar? Utilizando os procedimentos de segurança, utilizando a EPI, né? Específico para aquele risco, né? E aí outra etapa é o teste, né? Primeiro a montagem, depois o teste. Inclusive o risco maior aí, né? É o choque elétrico, tá? E, o controle, né? É você novamente fazer, seguir à risca aí os procedimentos de segurança, né? Em eletricidade e utilizar os EPIs corretos, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? E sobre essa questão aí da aula, eu realmente, pessoal, eu já tinha observado isso daqui, mas aí eu vou ver se dá um jeito aqui ou troco com outra unidade, né? Sem que se eu trocar com outra unidade e aí o problema ir para outra, vocês concordam comigo que ele, né, como se diz, eu vou trocar 6 por meia dúzia, tá? Então eu vou ver a compatibilidade aí relacionada à quarta, quinta e sexta e também, né, ver essa questão aí, se não der de verdade, aí eu vou ver se eu troco com o professor, às vezes eu assumo
a turma do professor, de algum professor aqui que tem disponibilidade quarta, quinta, sexta aí no horário da noite, né? E eu assumo a turma dele, por exemplo, tá? Tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima web aula. O que vocês precisarem, estamos aqui para para atendê-los aí da melhor forma possível, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.